Sim, é como a gente falou aqui, né? Há hipermercados, né? Então, esses grandes supermercados. Então, se ele tem de 20 funcionários ou mais, ele já deve constituir CIPA. Ele não tem trabalhadores, né, regidos pela CLT, trabalhadores como empregados, então ele precisa constituir CIPA sim. Tá? Então, se ele tem 3 ou mais, né, vamos supor aqui no Recife, então se ele tem vários bairros, né, diferentes, né, estabelecimentos, né, que tenham 30, 40, 50 funcionários, cada estabelecimento desse deve ter uma CIPA constituída. Ok? Mais alguma pergunta? Tem aqui do Polo Boa Vista, em Roraima. Qual órgão fiscaliza as empresas para assegurar que tenham a CIPA? Boa pergunta. Então, quem fiscaliza é a Superintendência Regional do Trabalho, né? A antiga Delegacia Regional do Trabalho. São os auditores fiscais, né, do trabalho que vão nas empresas e vão fazer essa fiscalização. Não é muito intensa, tá? Eles fiscalizam muito mais obras, né, onde o risco de acidentes é bem maior. Mas eles podem sim fazer visita em qualquer empresa. Então, aquelas empresas que têm, né, mais de 20 funcionários que devem constituir CIPA são obrigadas a isso, né? Então a gente tem que mandar para o Ministério do Trabalho essa constituição. Se ele chegar na empresa, né, e a gente não tiver CIPA constituída, né, vamos supor que seja a primeira, a empresa sempre teve 19 funcionários e ela contratou mais uma, então passou a ter 20. Então a partir daí ela tem que constituir a CIPA. Então se ela não faz isso, né, e o auditor fiscal ele chega e entende, né, que ela não está cumprindo essa lei, a empresa vai ser autuada e vai ter um prazo, né, para fazer, para cumprir essa exigência, tá? Se ela não cumpre, ela sim vai ser penalizada, né, vai receber uma multa, vai ter que pagar por esse não atendimento, né, não atender a lei, tá? Mais alguma pergunta? Temos sim, aqui do Polo Cabo Centro, Pernambuco, a aluna Isabel. Como é a CIPA? Então, vou responder para você já agora no nosso próximo slide, né? Vamos voltar a falar da CIPA. Então, a gente vai ver como é a CIPA, então, o que é a CIPA e qual o trabalho da CIPA, tá? É bem interessante. Não sei se a gente tem alunos aí que trabalham e que já são cipeiros, né? E também poderiam ajudar a colega de vocês. Né? Então, como seria essa organização da CIPA? A CIPA, ela é composta por representantes do empregador e representantes dos empregados. Então, o que é que acontece? O empregador, ele vai lá e nomeia, né, alguns funcionários, né, a gente vai ver aqui, né, pelo quadro que tem na norma, na NR5. Então, ele nomeia funcionários que ele vai indicar que devam participar, né, da CIPA, né, para compor a CIPA. E aí, os empregados, eles vão eleger seus candidatos. Então, essa votação, né, ela é secreta, e ela é regida pela mesma legislação que rege essas votações eleitorais que a gente tem, né, que a gente vai ter agora em outubro. Então, é a mesma forma, né? Então, tem que ser secreto, tem que ser constituir a comissão eleitoral, tem que ter mesário, segundo mesário, né, o presidente da mesa. Então, vale da mesma forma, tá? A eleição é a mesma. Inclusive, né, existem empresas que solicitam até a Delegacia Regional do Trabalho, né, também a possibilidade de ter aquelas maquininhas, né, que a gente faz. Eles solicitam aquelas maquininhas onde a gente faz a votação, né, eles podem também solicitar, certo? Essas maquininhas que são utilizadas na nossa própria, aqui no Brasil, né, para a gente fazer a votação, né, que a gente vai fazer agora em outubro. Então, pode também ser utilizada essa máquina, né? Então, já puxa a fitinha lá e já está escrito, né? Já consegue visualizar aqueles funcionários que ganharam pela eleição. Então, o empregador, ele vai escolher o seu funcionário. E os empregados, eles vão eleger os seus representantes. Então, tem que ter igual quantidade. Então, a quantidade de funcionários que eu tiver eleitos pelo empregado, ou escolhidos pelo empregador, eu preciso ter aqueles eleitos pelos empregados. É por isso que a gente fala de efetivos e suplentes. Então, eu tenho que ter o mesmo quadro, na mesma quantidade de efetivos e suplentes nas duas representações. Certo? Eu espero ter respondido a sua pergunta, tá? Ou pelo menos parte dela. Então, o empregado que se candidata à CIPA, ele tem garantia de emprego. Então, a garantia de emprego do funcionário, ela inicia a partir do momento que ele se inscreveu para a CIPA. Eu acho que vocês já ouviram muito falar, né, a respeito. Eu vou me eleger, vou me candidatar à CIPA porque eu quero ganhar minha estabilidade de emprego. Então, acontece muito isso, né? Então, quando vocês estiverem trabalhando no mercado de trabalho, vocês vão
escutar muito isso. Existem funcionários que eles querem entrar, né, na CIPA para que eles tenham essa garantia de emprego que dura o ano de eleição, o período de candidatura deles, né, que eles estão lá trabalhando efetivamente pela CIPA, e mais um ano após o mandato. Então, eles têm estabilidade de 2 anos na empresa, tá? Sendo, né, que eles, se houver demissão por justa causa, né, pode acontecer, ele pode ser demitido. Não quer dizer que ele não seja demitido. Então, se houver, né, a demissão por justa causa, ele vai ser demitido e ele vai perder essa estabilidade dele. Ou se a empresa ela encerrar suas atividades. Então, vamos supor, né, empresas de construção civil que estão construindo um edifício. Então, essa empresa lá, ela tem essa empresa de construção, ela tem 80 funcionários dentro daquela área. Então, o que é que vai acontecer? A partir do momento que terminar, né, as atividades daquele edifício, né, daquela construção, daquela obra, ele vai encerrar suas atividades. Então, os cipeiros que estiverem lá, eles não vão ter mais aquela estabilidade, né? Porque a gente já viu aqui que a CIPA ela é constituída por estabelecimento e uma obra ela é considerada um estabelecimento. Então, se encerraram as obras, o que é que vai acontecer? Lá não vai mais ter, a CIPA não vai mais precisar porque encerraram as atividades naquele estabelecimento. Então, ele não vai ter mais essa garantia de emprego, né? Que é de 1 ano mandato, né? Mais 1 ano após o mandato. Então, a partir do momento que ele se inscreve, ele já não pode mais ser demitido. Então, se ele não passa, né, não é eleito, então ele pode ser demitido, se ele não for eleito. Se ele for eleito, ele vai ter essa estabilidade de 2 anos. Certo? Alguma pergunta, Tatiana? Temos sim. Aqui do Polo Caruaru, Pernambuco, o aluno Arnaldo. Em caso de uma empresa com 2 ou mais filiais e com mais de 30 funcionários em cada filial, é possível ter uma CIPA centralizada? Como funcionaria a CIPA neste caso? Oi, Arnaldo. A CIPA ela tem que ser descentralizada, tá? Ela não pode ser centralizada na matriz, por exemplo. Se ele tem, né, existe a matriz e mais 2 filiais, então o que é que vai acontecer? Ele precisa ter, né, na matriz, se ela tem 30 funcionários na matriz, então ele vai precisar ter nessa matriz a CIPA constituída e as filiais, cada filial também vão ter que ter CIPAs constituídas, tá? Então, isso é a diferença, né? São estabelecimentos diferentes, então tem que ter CIPAs diferentes. A não ser que uma unidade deles, né, um desses estabelecimentos, tenham menos que 20 empregados. Então, se tem quantidade efetiva menor que 20 empregados, ele não precisa ter a CIPA constituída naquele estabelecimento. Então, a CIPA de uma outra unidade pode, né, fazer toda essa parte de prevenção de acidentes e todo esse trabalho, tá? Então, não precisa ser constituir a CIPA naquele estabelecimento que tem menos que 20 funcionários. Ok? Mais alguma pergunta? Temos Tatiana? Sim, mais algumas perguntas. Do Polo Boa Vista, Roraima, a aluna Suzy. O chefe é quem escolhe o presidente da CIPA? Suzy, quem escolhe é o empregador. Se ele nomeia o supervisor, né, o chefe, o gerente ou até mesmo o técnico de segurança para escolher, né, para escolher esse candidato, tudo bem. Então, mas é responsabilidade do empregador, é da empresa escolher esses representantes, tá? Então, ele vai escolher os representantes e os outros representantes vão ser eleitos pelos funcionários, tá? Então, o presidente, né, o presidente da CIPA é sempre aquele que é eleito, que é escolhido pelo empregador. É sempre ele que vai ser o presidente da CIPA, tá? É ele que vai escolher. Mais alguma pergunta? Do Polo Sapé, na Paraíba, o aluno Severino. Por que o presidente da CIPA não tem estabilidade no emprego igual aos demais membros? Boa pergunta, Severino. Por que o presidente da CIPA ele não tem estabilidade? Porque aqueles candidatos, aqueles que foram escolhidos pelo empregador, eles não têm estabilidade, tá? Apenas os que foram eleitos pelos empregados. Então, aqueles que o empregador colocou na CIPA, eles não têm estabilidade. Né? Então, ele vai ter o presidente e um suplente. Né? Então, esses não vão ter, ou vão ter 2 candidatos e 2 suplentes. Então, esses que o empregador ele indicou não terão estabilidade. Apenas aqueles que foram eleitos. Ok? Mais alguma pergunta? Não temos mais dúvidas. Então, vamos voltar para a nossa aula. Então, né, o número de efetivos e suplentes da CIPA
né, seguindo ordem decrescente de votos recebidos, serão dimensionados pelo quadro 1 desta NR. Então, na NR5 existe o quadro 1, onde ela faz esse dimensionamento. Tá? Então, ressalvadas as alterações disciplinadas em convenções coletivas. Por quê? Existem, né, convenções coletivas que são assinadas onde há alteração, elas podem alterar, porque ela também passa, ela também é uma lei. Então, ela também é válida. Então, existem convenções, por exemplo, que são assinadas, né, entre o sindicato e a empresa, né, o sindicato da categoria e a empresa, onde ela diz, a gente vai sempre indicar